Olá meus irmãos, eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito sério e delicado, que pode estar afetando a sua vida espiritual, a sua vida conjugal e os seus relacionamentos. Eu estou falando dos demônios sexuais, também conhecido como cônjuges espirituais, que são os íncubos e súcubos. Você já ouviu falar sobre eles? Você já sonhou alguma vez que estava tendo relação com alguém desconhecido? Ou você já sentiu que estava sendo abusada ou abusado enquanto estava acordado? Você tem dificuldade para se firmar num relacionamento, para ter filhos, para ter harmonia no casamento, ou até mesmo tem dificuldade em sentir desejos pelo seu cônjuge? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, você pode estar sofrendo com um problema espiritual muito grave. E você pode estar sendo atacado por um demônio sexual que quer te afastar de Deus e das outras pessoas. Esses demônios querem contaminar você com uma perversão espiritual que vai te trazer confusão, condenação e uma angústia na sua mente. Mas como você pode identificar se você está sendo atormentado por esses demônios? Irmãos, a Bíblia fala algumas coisas sobre isso, sobre como isso é possível de acontecer, mas ela também nos revela a arma que nós podemos usar para lutar contra essa opressão, tá bom? Eu sei que esse é um assunto polêmico, é um assunto meio pesado, mas é importante que nós, como cristãos, estejamos cientes dessa realidade e saibamos como nos proteger e nos libertar desses demônios de uma vez por todas. Por isso eu te convido a assistir esse vídeo até o final, com muita atenção, em espírito de oração, porque eu vou tirar todas as suas dúvidas com base na palavra de Deus, tá bom? E antes de começar, eu só peço que você clique no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho, ative também esse sininho e selecione a opção todas, para que você receba os próximos vídeos diretamente no seu celular, onde você estiver, tá ok? Então vamos começar. Irmãos, já faz um tempo que eu venho recebendo muitos pedidos de oração de pessoas que dizem que sofrem com um problema espiritual muito sério. Elas sentem que um demônio tem relações com elas durante a noite ou até mesmo durante o dia. Dá para acreditar nisso? Isso é mais comum do que a gente imagina. E algumas dessas pessoas relatam que não conseguem ter filhos no mundo físico porque elas têm desejos reprimidos ou traumas relacionados à maternidade ou paternidade. E tem outras pessoas que dizem que não tem harmonia no casamento ou que nem conseguem se casar. Há casos em que uma pessoa sente que algo abusa ela, mesmo quando ela está acordada, como eu disse no começo desse vídeo. E eu já até ouvi falar de uma pessoa que estava num shopping e ela sentiu que um demônio estava controlando o seu corpo e abusando dela. Irmãos, eu sei que isso pode parecer estranho, absurdo ou loucura para alguns de vocês, mas isso não é algo novo. Uma vez eu vi um comentário de uma moça que disse que ela acordou sem roupa na cama, estava sozinha e ela nem percebeu o que aconteceu. Já ouvi também um relato de uma moça dizendo que toda noite um homem chegava e tinha relações com ela, era algo perturbador, trazia um vazio muito grande no coração dela e ela não sabia como se livrar disso. E realmente eu imagino que seja algo muito difícil de se lidar, é algo muito complicado, mas nós vamos começar lendo aqui o que a Bíblia diz, porque tem um versículo no livro de Isaías, capítulo 34, o versículo 14, que diz algo muito interessante. Preste atenção. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, e o bode selvagem clamará ao seu companheiro. Também a criatura noturna repousará ali e achará para si lugar de descanso. Olha isso, irmãos. Essa criatura noturna que eu li para você, em outras versões da Bíblia, é chamada de Lilith. Agora, na sua Bíblia, se você estiver lendo essa passagem, provavelmente vai ter uma nota explicativa dizendo que Lilith é uma criatura da noite. Em muitas religiões do mundo, existem esses demônios chamados íncubos e súcubos, que são entidades masculinas ou femininas que vêm durante o sono e seduzem as pessoas tendo relações com elas. Irmãos, isso não é mito, é a realidade de coisas que as pessoas enfrentam e sofrem todos os dias e muitas vezes têm vergonha de comentar com alguém porque as pessoas vão achar que é loucura. E se nós lermos no livro de Gênesis, capítulo 6, a Bíblia fala que os filhos de Deus, que eu acredito ser os anjos caídos naquele contexto, eles vieram para a terra e se relacionaram com as mulheres. Eles tiveram relações físicas com elas. E vale lembrar que esses anjos caídos são rebeldes, eles não obedecem a Deus
Então, por mais que seja proibido a relação entre um anjo e um ser humano, eles não se importavam com isso, entendeu? E o livro de Judas nos diz que esses anjos ultrapassaram os limites que Deus estabeleceu para eles e por isso o Senhor os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Então, é possível sim que essas entidades tenham esse tipo de relação. Além disso, nós vemos em outras partes da Bíblia em que os anjos assumiram forma física, andaram, falaram, comeram. E se isso acontece com os anjos, também pode acontecer com os demônios, que são esses anjos caídos. E de acordo com Gênesis, esses seres espirituais vinham e tinham relações sexuais com as mulheres e geraram uma descendência híbrida chamada de Nefilins, que eram gigantes. Agora, irmãos, esse problema continua até o dia de hoje. Os demônios ainda têm relações sexuais com as pessoas, mas agora eles não geram filhos físicos com essas pessoas, mas contaminam elas com uma perversão espiritual, fazendo com que as pessoas fiquem confusas, perturbadas, querendo acabar com a própria vida, trazendo muitos efeitos negativos no dia a dia das pessoas. Às vezes, esses demônios atrapalham os relacionamentos, o casamento, a paz e o bem-estar delas. E nós sabemos que o objetivo final de Satanás é trazer, sim, inquietação e afastar as pessoas de Deus para sempre. E lembra do que eu te falei no começo desse vídeo sobre súcubos e íncubos? Essas são criaturas que vieram de antigas tradições e crenças e frequentemente são associadas à sedução e à sexualidade. Em várias culturas no mundo, incluindo o Oriente Médio, Ásia, África e culturas nativas americanas, existem lendas de demônios que seduzem os seres humanos durante o sono. E para muitos estudiosos do cristianismo, essas criaturas foram reinterpretadas como entidades demoníacas que atormentam homens e mulheres em seus sonhos. E só para você entender, a palavra íncubo vem do latim incubare, que significa deitar-se em cima. Portanto, esse seria um demônio masculino que busca relações com uma mulher dormindo. E a palavra súcubo vem do latim succubare, que significa deitar-se debaixo, e é associado a um demônio feminino que se relaciona com um homem dormindo. Às vezes, esses demônios também são associados à figura de Lilith, a criatura da noite que eu mencionei para você em Isaías. Esses demônios podem causar perturbações no sono e na vida das pessoas, provocando sonhos eróticos e sensações físicas. E eles também podem afetar o estado emocional e espiritual, fazendo as pessoas se sentirem drenadas, culpadas, condenadas ou acusadas. E é por isso, irmãos, que muitas pessoas que são atacadas com esses demônios, elas se sentem completamente desanimadas da vida, elas não têm mais prazer em nada, em nenhum relacionamento, e isso causa muitas vezes divórcio. Mas preste muita atenção no que eu vou te falar. Não quer dizer que todas as pessoas que enfrentam esses problemas estejam debaixo da influência desses demônios. Mas se você tem essas experiências recorrentes de relações íntimas nos sonhos, com entidades desconhecidas ou familiares, você pode estar lidando com esse tipo de espírito. Muitas pessoas que procuram libertação espiritual relatam ter sofrido com esse tipo de ataque e muitas vezes, depois de serem libertas, essas experiências simplesmente acabam. Pessoas que são casadas muitas vezes voltam a ter amor e afeto um pelo outro, e aqueles que não são casados, muitas vezes Deus os levou a se casarem porque aqueles demônios os estavam impedindo, porque essas entidades têm muito ciúme de você estar com outra pessoa. Agora eu vou te ajudar a identificar de onde essas opressões podem estar vindo e eu vou te mostrar o que você deve fazer para acabar com isso de uma vez por todas, tá bom? Irmãos, geralmente esses demônios podem vir através de 5 portas que estão abertas na sua vida. A primeira porta pela qual os demônios sexuais podem entrar na vida das pessoas é pela bruxaria. E isso inclui todo tipo de bruxaria, feitiços, poções do amor, macumba, tudo que é feito contra a pessoa na vida sentimental. Isso acontece quando alguém faz um trabalho contra você, talvez alguém que queira ficar com você, ou alguém que você magoou, ou alguém que não pôde ficar com você, então eles vão ao terreiro, a um feiticeiro ou a um bruxo e fazem um trabalho contra você e colocam todo tipo de poção do amor em você e como resultado você começa a ter essas experiências estranhas onde esses demônios agora não te deixam ter um relacionamento saudável com ninguém.
E a segunda porta pela qual os demônios sexuais podem entrar na sua vida e na vida das pessoas é pelo pecado sexual. E isso, irmãos, inclui todo tipo de pecados sexuais promíscuos, que estão fora do relacionamento entre marido e mulher, certo? Irmãos, isso é muito sério. Se você tem essas portas abertas na sua vida, feche-as imediatamente. Pare de praticar esses pecados, porque eles são a entrada para esses demônios sexuais, porque eles têm um desejo intenso de perversão e imoralidade. E é como se eles se alimentassem disso. E a terceira porta pelo qual esses demônios entram é pela hereditariedade. Em alguns casos, esses demônios são passados pela linhagem familiar e eles tiveram acesso por causa de gerações anteriores que podem ter se envolvido com ocultismo, bruxaria ou tiveram alguma relação com imoralidade sexual, e isso pode incluir até mesmo abusos, tá ok? Esses demônios passam de uma geração para outra até que se levante alguém e diga: basta, eu não aceito mais. Jesus já entrou na minha vida, eu já entreguei minha vida para Ele e agora chega, eu não aceito mais nenhum demônio, nenhuma condenação, nenhuma maldição. E aí então você começa a quebrar essa influência maligna sobre a sua vida e sobre os seus filhos. E a quarta porta pela qual os demônios podem entrar na vida de uma pessoa é pelo abuso sexual. Além do sofrimento que a pessoa já tem pelo abuso, ela ainda pode ser atormentada por esses demônios, e isso não é culpa dela, mas é o demônio que sempre joga sujo. Ele se aproveita dessa situação, e se a pessoa não se firmar com Jesus, se ela não abrir o seu coração para Cristo, o demônio pode entrar e destruir a vida dessa pessoa. Eu me lembro de uma situação em que eu orei por uma moça que estava com um demônio de lesbianismo, e ela me relatou que realmente ela foi abusada muitas vezes por alguém da família. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, o demônio deveria ter entrado na outra pessoa que fez isso, e não na vítima. Irmãos, só que a gente tem que entender que uma pessoa que abusa da outra, na verdade ela já tem demônios que acompanham ela, que estão influenciando ela, entendeu? Então quando essa pessoa comete o abuso contra alguém, naquele momento acontece uma transferência de espírito, porque os demônios são transferidos pelo sexo. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, que chama O que acontece no mundo espiritual quando você vai para a cama com alguém. Eu vou deixar no final desse vídeo e você vai entender exatamente o que eu estou falando, tá bom? Infelizmente, o abuso é um dos pontos fracos onde os demônios entram e a pessoa precisa buscar a cura, a libertação em Jesus, para que qualquer coisa que tenha se ligado a ela possa ser quebrado. E a última porta que os demônios entram são os laços da alma. Irmãos, um laço da alma acontece quando você teve um forte vínculo emocional com alguma pessoa. Talvez você nem chegou a ter uma relação física com ela, mas esse relacionamento era muito dependente para você e essa pessoa se afastou da sua vida e o que resta agora é a sua alma amargurada. E o inimigo aproveita desse ponto fraco e ele entra como esse cônjuge espiritual e começa a trazer tortura, começa a trazer tormento e muitas vezes violência, muitas vezes a pessoa acorda arranhada. Irmãos, é terrível. A batalha espiritual existe e foi por causa disso que eu quis gravar esse vídeo. Então, se você se identificou de alguma maneira, se você quiser deixar um comentário aqui, até mesmo para encorajar outras pessoas a lutarem contra esses demônios, isso com certeza vai ajudar muitas pessoas. E eu vou compartilhar com você aqui agora alguns conselhos práticos para que você deixe de ser atormentado por esses demônios. Eu acredito realmente que Deus pode e quer te libertar. Mas em primeiro lugar, você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo, entregar de verdade, sabe? Não é apenas da boca para fora, mas é de todo o seu coração. Não é apenas fazer uma oração de arrependimento, mas é você consagrar o seu corpo, a sua vida totalmente a Ele. E quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, o seu corpo passa a ser um templo vivo e o Espírito Santo passa a habitar em você. E a Bíblia garante que o maligno não o toca mais. Ele nunca vai entrar dentro de você. Ele pode sim te influenciar se você deixar o pecado entrar na sua vida. Mas agora é o Espírito Santo quem deve controlar você. Amém? E eu vou fazer uma oração por você daqui a pouco, aqui no final, então não saia desse vídeo. E se você já entregou sua vida para Jesus,
Agora você precisa declarar com a sua boca que você pertence a Ele, que você não faz parte mais do reino das trevas, que o seu corpo, a sua mente, a sua vida são propriedades de Jesus. Então declare aí onde você está: eu pertenço a Jesus, eu sou propriedade exclusiva dele e o meu corpo é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. A terceira coisa que você deve fazer é renunciar e repreender esses demônios no nome de Jesus. Irmãos, Jesus disse que Ele nos dá autoridade no seu nome para expulsar demônios, para pisar em serpentes e escorpiões. Então quebre agora toda influência maligna sobre a sua vida e não aceite mais, tá ok? A quarta coisa que você tem que fazer é cancelar qualquer coisa que eles tenham plantado na sua mente, no seu corpo. O que acontece, irmãos, é que às vezes esse demônio, quando ele tem relações sexuais com você, ele planta em você a confusão. Ele planta em você como uma semente que depois cresce e se torna um problema na sua vida. E aí você não pode gerar filhos reais, mas vai gerar mais pecados ainda, mais perversão, mais promiscuidade. E aí vem os relacionamentos quebrados, vem o divórcio. Então, se você quer ser liberto de uma vez por todas, não aceite os pensamentos intrusos que vêm na sua mente, repreenda em nome de Jesus e busque ter uma vida de santidade. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 15, o versículo 13, que toda planta que o Pai Celestial não plantou deverá ser arrancada pela raiz. Então busque se lembrar onde foi que isso começou. Será que foi quando você estava afastado dos caminhos do Senhor? Procure saber qual é a raiz do problema, porque talvez possa ter vindo da sua família, mas não importa. Jesus te fez nova criatura e você deve tomar posse disso através da confissão da sua boca. Amém? E a última coisa que você precisa fazer é buscar libertação se essa situação continuar. Se for algo recorrente, você orou, você renunciou, você cancelou e ainda continua, então procure ajuda espiritual. Procure a ajuda de um pastor, de um profeta, busque alguém de oração, sabe? Eu sei que tem muitas igrejas que não acreditam nisso, mas a maioria delas acredita e você pode pedir oração para alguém que tenha um ministério de libertação. Peça para essas pessoas orarem para você e eu tenho certeza Deus vai te libertar completamente em nome de Jesus. Agora, antes de nós orarmos, eu quero que você preste atenção numa coisa. Como eu disse, se esse ataque espiritual tem acontecido com você uma vez ou outra, não significa que você tenha um demônio. Pode ser simplesmente um ataque espiritual à noite, um sonho perturbador. Então, só porque Satanás veio a você em um sonho e ele fez algo assim uma vez ou outra, não significa que você tenha um demônio. Da mesma forma, se Jesus aparece no seu sono durante a noite e te dá uma visão e um sonho, também não significa que você tenha o Espírito Santo, não é verdade? Você talvez não se arrependeu dos seus pecados, mas Deus já está falando com você no seu sonho. Então só você sabe se realmente você entregou sua vida a Jesus e está disposto a caminhar com Ele. A Bíblia dá muitos exemplos de pessoas que tiveram uma visitação de Deus e mesmo assim não se converteram. Por exemplo, Nabucodonosor, Faraó. Então essas pessoas tiveram revelações, mas ainda assim não se entregaram a Jesus. Então, agora eu vou fazer uma oração por você, se você entendeu essa mensagem, e depois dessa oração eu peço uma coisa: compartilhe esse vídeo com pelo menos 3, 5 pessoas no WhatsApp. Eu tenho certeza que Deus vai te usar. Tem muitas pessoas sofrendo nessa área e elas não falam para ninguém. Amém? Então vamos fazer uma oração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos aproximamos da Tua presença neste momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por este vídeo, por esta mensagem e muito obrigado pela vida de cada um que está aqui ouvindo essa palavra agora. Pai, nós reconhecemos o Teu amor, a Tua graça e reconhecemos, ó Deus, que a verdade é que nos liberta e a Tua palavra é a verdade. E é em nome de Jesus agora, Pai, que nós estamos batalhando contra este mal, que muitas pessoas têm enfrentado em silêncio, não têm falado para ninguém. E nós sabemos, meu Pai, que o inimigo está por trás disso. Pai, a Tua palavra nos ensina em Efésios 6,12 que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra demônios, contra entidades espirituais que estão no mundo espiritual. Oh, meu Pai, é sobre essa batalha espiritual, especialmente no campo da sexualidade, que nós queremos Te pedir, Pai, tem misericórdia de nós.
Nos dá, Senhor, a vitória contra este mal. Pai, muitos dos teus filhos estão enfrentando noites perturbadoras, sonhos que causam confusão, culpa, angústia na mente. Outras pessoas, meu Pai, estão perdendo o amor no casamento, estão sendo minados por influências espirituais que estão querendo desestabilizar o teu projeto, ó Deus, que são as famílias. Pai, a tua palavra diz que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne. Mas o inimigo, meu Deus, quer destruir esse plano, ele quer causar confusão, brigas, desentendimentos. E é por isso, meu Deus, que neste momento nós cancelamos todo o mal contra nós. Te pedimos perdão, Senhor, por termos aberto portas no mundo espiritual para práticas que não te agradam. Muitas vezes promiscuidade no casamento, muitas vezes as pessoas se envolveram, meu Pai, com bruxaria, com feitiçaria, com mediunidade, tantos caminhos que não estão de acordo com a Tua palavra. Pai, eu sei que muitos fizeram isso na ignorância, sem entender, mas agora estão herdando batalhas espirituais dos seus antepassados, da sua família. E tem muitas pessoas ainda, meu Pai, que têm enfrentado feridas por abuso sexual, por traumas profundos que o inimigo usa para prender essas pessoas. Ó Deus, estende as Tuas mãos agora, Pai. Libera o perdão, que a Tua verdade, Pai, prevaleça, porque o inimigo, ele é mentiroso e ele quer aprisionar as pessoas. Senhor, que nunca mais essas pessoas tenham sonhos perturbadores, tenham visitações de demônios na cama, no seu corpo, em nome de Jesus. Cobre essa pessoa, meu Pai, com Teu sangue, que essa pessoa venha usar a autoridade que o Senhor já deu a ela. Pai, eu como pastor desse rebanho, eu reconheço que a autoridade está no nome de Jesus, não está em mim, não está em nenhum ser humano, está em Ti, Jesus. E eu te peço, protege essas pessoas agora, que essa pessoa sinta, meu Pai, a Tua paz, a Tua alegria e que os Teus anjos estejam acampados ao redor dessa pessoa. Em Teu nome, Jesus, eu renuncio, eu repreendo todo espírito maligno, todo íncube, todo súcubo, toda força demoníaca que tenta se infiltrar nos sonhos, nos relacionamentos e nas emoções das pessoas. Ó, meu Pai, abençoa o casamento de cada irmão e cada irmã que estão orando comigo, que a chama do amor verdadeiro, puro e santo, volte a reinar nesses corações. Ó, meu Deus, que a confiança seja restaurada, que cada lar seja um reflexo do Teu reino aqui na terra. Derrama, meu Deus, bênçãos sem medidas, que a Tua alegria, que a Tua paz e a intimidade voltem para esse casal, em nome de Jesus. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes somos falhos, somos pecadores, mas é na nossa fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Por isso, meu Deus, não nos deixe desamparados. Quando estivermos tendenciosos a pecar, quando estivermos fragilizados, venha com a Tua força e nos leve para o caminho da santidade. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és fiel, o Senhor é bom, misericordioso, e é em Teu nome, Jesus, que nós tomamos posse da cura e da libertação de uma vez por todas em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, creiam no milagre, na libertação. A palavra foi liberada, você tomou posse e agora o maligno não tem poder contra você mais, tá bom? Creia que o Senhor já está acampando os anjos ao seu redor, lá na sua cama, na sua casa. E não se esqueça de compartilhar esta mensagem. Muitas pessoas estão precisando ouvir sobre isso e não se fala nas igrejas, infelizmente. Mas eu espero que essa mensagem alcance muitos corações através de você. Que Deus te abençoe muito. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração
vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo,
mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel.
Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor,
à tua graça, ao teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do teu cuidado e da tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da tua presença nesse dia, para clamar pela tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos teus filhos e das tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a tua unção sobre todos os teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a sua palavra e confiando no seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem.
Aleluia. E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.